Boa tarde, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Se cuidando bem nessa quarentena aí? Temos que tomar os cuidados necessários, né? Devido a essa pandemia aí. É uma fase, vai passar como tantas outras que nós passamos. E estamos aí com esse novo modelo de aula. Espero que vocês entendam o conteúdo. E qualquer questionamento, vocês podem enviar que vai ser prontamente respondido, tá? A gente vai conversar hoje sobre a membrana plasmática ou plasmalema, que é o envoltório que envolve as células, tá? Ele é um envoltório fino, poroso e microscópico. E ele reveste as células dos seres procariontes e eucariontes. Células vegetais, células animais. É uma estrutura semipermeável que é responsável pelo transporte e seleção de substâncias que entra e sai da célula. Como ele é semipermeável, alguns componentes entram e outros não, tá? Então ele faz essa permissa de separar os componentes que podem entrar em contato com o meio intracelular. Apenas depois do desenvolvimento do microscópio eletrônico que foi possível a observação da membrana plasmática. E ela tem como funções básicas a permeabilidade seletiva, que é o controle e entrada de saídas de substância da célula, proteção das estruturas celulares, né? Então ela protege a parte interna da célula de componentes externos. Ele delimita o conteúdo intracelular e extracelular, mantendo a integridade celular, porque a célula, quando a gente viu temperatura e modificações celulares, modificações no pH, ela tem que manter uma integridade única. E acaba essa proteção auxiliando a limitação, né, do meio intracelular para o meio extracelular. Então isso mantém a célula concisa e fazendo com que ela desempenhe todas as funções que ela precisa desempenhar, tá? Ela tem transporte essenciais de substâncias para o metabolismo celular. Então tudo que ocorre, toda a nossa alimentação que passa no sistema digestório, é absorvido lá nas microvilosidades do intestino delgado. Essa quebra vai acontecer para que entre somente as proteínas e os aminoácidos necessários para o meio intracelular. E em contrapartida, ele libera energia para a célula. O transporte dessas substâncias são essenciais ao metabolismo. Reconhecer as substâncias, né, graças a esses receptores específicos que nós temos da membrana celular. A estrutura dela, ela foi primeiramente apresentada pelo modelo mosaico fluido, que foi desenvolvido lá em 1972 por Jonathan Singer e Nicholson, tá? E ela teve esse nome de mosaico fluido devido à presença dessas estruturas flexíveis e fluidas, que têm grande poder de regeneração. Por isso que quando você se corta, você tem algum ferimento, as células cicatrizam e elas se ligam novamente de tal modo que deixa a estrutura o mais parecida possível com a estrutura original, tá? Quimicamente, ela é constituída por lipídios, né? Glicopídios, colesterol e fosfolipídios e proteínas. Por isso que ela é conhecida por sua composição lipoproteica. Então ela possui lipídios e proteínas em sua composição. Os fosfolipídios, eles estão dispostos numa camada dupla, né? Um virado para o outro, que é a bicamada lipídica, e eles se interconectam um entre o outro, tá? Eles estão conectados às gorduras e às proteínas que compõem a membrana celular. Os fosfolipídios apresentam uma porção polar e outra apolar. A porção polar é hidrofílica e é voltada para o exterior. E a porção apolar é hidrofóbica e é voltada para o interior da membrana celular, tá? Os fosfolipídios, eles vão se mover sem perder contato entre eles. Isso permite a flexibilidade e a elasticidade da membrana. Por isso que você consegue puxar a pele. Isso dá flexibilidade para os órgãos, para os tecidos, para o tecido muscular, para o tecido sanguíneo, para o tecido ósseo. E elas apresentam essas enzimas, glicoproteínas, proteínas transportadoras e antígenos. As proteínas, elas podem ser transmembranosas ou periféricas, tá? As transmembranosas são aquelas proteínas que atravessam a bicamada lipídica lado a lado.
e as proteínas periféricas elas se situam em apenas de um lado da bicamada. Então as transmembranosas elas fazem a movimentação de um lado para o outro da bicamada lipídica, e as periféricas não, elas só ficam em apenas um lado da bicamada. As enzimas que estão presentes nas membranas plasmáticas possuem diversas funções. As catalisadoras, né, que catalisam os componentes para o interior celular e são responsáveis por facilitar as reações químicas intracelulares, tá? Para isso a gente tem o transporte de substâncias, porque a membrana ela vai atuar como esse filtro, né? Ela não permite a passagem de qualquer substância para o interior celular, então ela tem aquela função chave ou fechadura, né? As proteínas elas têm que se ligar para ser liberada a passagem dela para o interior celular. Isso impede ou dificulta, né, a passagem de substâncias de grande porte, por isso que ela é chamada de permeabilidade seletiva. Um exemplo bem simples assim que as meninas vão entender no geral, né? Quando você passa creme na pele, os cremes à base de colágeno, ele é muito pouco eficaz, tá, para a célula, porque o colágeno ele é uma proteína muito grande, ele é uma molécula muito grande, então a permeabilidade celular não permite que essa proteína grande entre no meio intracelular, então ele tem uma baixa eficácia. É melhor você tomar o colágeno, né, por base da gelatina, por exemplo, do que você passar uma quantidade exagerada na pele de colágeno, que não vai ter a mesma efetividade, tá? Porque o colágeno ele é disposto no meio intracelular, mas em moléculas menores, e como a composição do creme são moléculas maiores, ele não deixa essa porção do colágeno entrar no meio intracelular. O transporte dentro da célula ele ocorre por dois meios, tá? Transporte ativo e transporte passivo. O transporte ativo, como o próprio nome fala, é quando ocorre com gasto de energia, né? E o transporte passivo ocorre sem gasto de energia. As substâncias elas se deslocam no meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então você tem uma concentração maior em um meio e ele vai se deslocar para aquele meio que tem uma concentração menor, até que ocorra o equilíbrio homeostático, né? O equilíbrio celular no meio, que foi Cookie. Vem cá. Vem aqui, Cookie. Então venha cá, venha. A minha gata tá ali atrás, ela quer vir no colo, né? Tem que dar um colinho, dar uma atenção. Vem aqui, Cookie. O transporte, então, quando ele não ocorre gasto de energia, né? Pelo meio do transporte passivo, ele ocorre sempre de um gradiente mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, ele é a favor do meio de concentração. Um exemplo simples assim é quando você tempera a salada em casa, tá? Quando você vai temperar a alface lá, a selga, os vegetais folhosos como um todo, e você coloca sal antes do almoço, tá? Você vai utilizar ele no seu almoço, você vai ver que aquela folha tá murcha, tá? Ela está murcha porque ocorreu um transporte passivo. Como o meio que você encheu de sal está mais concentrado, ele vai passar pelo gradiente de concentração de uma forma passiva, né? O meio mais concentrado para o meio menos concentrado, não ocorrendo gasto de energia. Por isso que a folha murcha, porque aquela concentração de sal vai tirar a quantidade excessiva de água, até que o meio como um todo entre em equilíbrio, tá? O transporte, ele ocorre até que as concentrações sejam igualadas. A partir do momento que essas concentrações sejam estejam em quantidades iguais, cessa esse transporte passivo, tá? A diferença entre eles, então, a diferença básica é essa, tá? O transporte passivo não ocorre gasto de energia, o transporte ativo ocorre gasto de energia. Dentro do transporte passivo, a gente tem três tipos básicos de transporte: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. A difusão simples, ela consiste no quê? No transporte de gases
e moléculas pequenas que são lipossolúveis, ou seja, lipídios que são solúveis, né, ou hidrofóbicos através da membrana plasmática. Então, como eles são partículas pequenas, a dissolução dele também é pequena. Então, essas partículas passam através da membrana sem gasto energético. A difusão é um processo lento, tá? Entretanto, quando as diferenças de concentração são muito altas, o processo é acelerado. Da mesma forma que ocorre lá na tua salada, lá no teu almoço, quando você vai, quando a célula vegetal turge, a concentração celular da célula animal ocorre da mesma forma. Por isso que acontece assim, quando você fica muito tempo na água, que enruga a ponta dos dedos, a ponta dos pés ali, ocorreu um processo de difusão. Ou seja, o meio mais concentrado, que era a água, né, foi para o meio menos concentrado, que eram as tuas células. E ele chega nesse gradiente de equilíbrio, que a célula fica turgida, ela fica enrugada. E esse processo, ele é lento, tá? Quando a concentração do meio é muito alta, o processo é um pouco mais acelerado. Um exemplo da difusão também é a troca de gases durante a nossa respiração. O gás oxigênio e o gás carbônico estão em concentração diferente nos alvéolos pulmonares. Porque quando você respira, você coloca uma quantidade grande de oxigênio dentro do teu pulmão, né? E as trocas nos alvéolos pulmonares, eles ocorrem por difusão. A hemoglobina, né, vai passar lá, a sua molécula sanguínea passa lá e vai ocorrer essa troca. Ela vai liberar a molécula do gás carbônico pro meio e vai capturar a molécula de oxigênio, tá? Continuando o processo de circulação celular. Isso é um dos exemplos mais básicos do exemplo de difusão facilitada. De difusão simples, tá? A difusão facilitada, ela ocorre quando o transporte de substâncias que não se dissolvem em lipídios. Assim, as substâncias contam com o auxílio de proteínas, tá? Que são as permeases. Então, esse transporte de substâncias, os lipídios, eles têm que se ligar lá na membrana celular a essas proteínas para poder atravessar. Quando ela se liga à proteína, a proteína faz o atravessamento dessa substância do meio extracelular para o meio intracelular. Elas capturam, né, a glicose, aminoácidos e facilitam a sua entrada na célula. A osmose já é um tipo especial de difusão, tá? Consiste apenas na passagem de água através da membrana plasmática. A passagem de água de um meio mais concentrado, hipotônico, né, para um meio mais concentrado, hipertônico. Então, é o que ocorre quando você está na água, que as suas células ficam turgidas, né? A tua célula está num meio menos concentrado, um meio hipotônico, e a água, aonde você está, na piscina, no lago, no rio, no oceano, ela é um meio mais concentrado, é um meio hipertônico. Então, são os tipos básicos, né, de transporte de substância. Aí, quando eu falo em meio de transporte ativo de energia, as substâncias elas vão se deslocar de um local de menor concentração para um local de maior concentração. Transporte ativo, o que eu tenho de exemplos que ocorrem na parte celular, são os transportes em bloco, né? As endocitoses e as exocitoses, que ocorre quando a célula transfere grande parte da quantidade de substâncias para dentro ou para fora do meio intracelular. Então ela faz os dois papéis, tá? A bomba de sódio e potássio, né, que são a passagem de íons de sódio e potássio para a célula devido à diferença da concentração. E a bomba de sódio e potássio ela é muito utilizada na movimentação muscular, tá? Quando você tem muito comum se falar, né, que quando você tem cãibra é falta de potássio. Então quer dizer que em algum ponto do meio intracelular está ocorrendo uma dificuldade para que ocorra a bomba de sódio e potássio, tá? Ou por uma falta de sódio ou por uma falta de potássio.
O transporte ativo, ele sempre vai ter gasto energético, então ele sempre vai contra o gradiente de concentração. Ele não importa se você tem um gradiente em maior concentração e um gradiente em menor concentração, ele sempre vai contra esse gradiente, tá? Dentre substâncias que são transportadas ativamente para dentro da célula, a gente tem os íons de sódio, potássio, ferro, hidrogênio, cálcio e açúcares e aminoácidos, tá? Esses, como eles são componentes intracelulares e que tem uma necessidade obrigatória para que ocorra a liberação do ATP, liberação de energia, ou a ocorrência da bomba de potássio, tá? Precisa que esses íons sejam transportados para o meio intracelular. Lembra sempre assim que no transporte passivo não tem gasto de energia. As substâncias são transportadas a favor do gradiente de concentração. Então ele vai de um gradiente mais concentrado para um gradiente menos concentrado. No transporte ativo acontece ao contrário, ele vai contra o gradiente de concentração, porque ele precisa desses íons para a funcionalidade celular ocorrer de uma forma efetiva, tá? O transporte ativo, ele pode ser classificado como uma fonte de energia para a realização de processos. Aí você tem o transporte ativo primário, que nesse tipo de transporte a energia é derivada da quebra do ATP ou de outro composto de fosfato de energia. E o que é o ATP? O ATP é a energia que nós utilizamos. Qualquer exercício físico, eu falando, vocês pensando, vocês assistindo, você está produzindo ATP, porque você precisa de energia para as atividades celulares, para todas as atividades celulares do corpo. Então você tem que ter íons em quantidade suficiente. Por isso que você, no caso lá da cãibra, a mãe fala, a avó fala, ah não, falta comer banana, porque a banana tem uma grande quantidade de potássio nela. Não só a banana, o feijão também. E claro, quando você tem uma baixa quantidade desses íons dentro do corpo, você diretamente tem uma resposta celular para isso, tá? Que são esses espasmos musculares, que é a cãibra, né? A bomba de sódio e potássio ocorre em todas as células do corpo e ela funciona da seguinte forma. Algumas proteínas presentes na membrana plasmática atuam como bombas de íons. Nesse caso, ele captura esses íons de sódio que está no citoplasma, né, e transporta eles para fora da célula. Então o citoplasma ele vai concentrar esses íons de sódio e ele é transportado para fora da célula para que ocorra o trabalho celular. Enquanto isso, também captura íons de potássio do meio extracelular e transporta para o citoplasma. Para cada 3 íons de sódio que são bombeados, né, para fora da célula, apenas 2 íons de potássio são bombeados para o citoplasma. Então ele faz essa troca lá na bomba de sódio e potássio, tá? Eu jogo esses íons de sódio para fora, 3 íons de sódio para fora, e capturo 2 íons de potássio para o citoplasma. A bomba de sódio e potássio ocorre de forma contínua e é extremamente fundamental para o bom funcionamento celular, tá? O transporte ativo secundário, ele também pode ser chamado de transporte acoplado, que é o tipo de transporte que não utiliza diretamente a energia metabólica do ATP, e ele depende diretamente de proteínas transportadoras que são encontradas nas membranas plasmáticas. A energia para a realização desse tipo de transporte depende muito da energia que é gasta pela bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela vai gerar diferentes concentrações desses íons entre os dois lados da membrana. O sódio, ao ser transportado para fora da célula durante o transporte primário, ele vai se concentrar naquela região ali. E esse gradiente representa uma quantidade muito grande de energia, tá? Ele armazena energia naquela região. Assim, o sódio está sempre se deslocando para o interior celular, pois ele vai seguir a favor do seu gradiente de concentração.
Como eu jogo 3 íons para fora e capturo 2 íons, ele vai estar sempre seguindo a esse favor, certo? Outras substâncias, claro, elas se aproveitam, né, desse gradiente de concentração e são transportadas juntamente com o sódio. Quando elas são transportadas na mesma direção do sódio, chama-se isso de cotransporte ou simporte, que são substâncias que estão aproveitando esse gradiente de concentração. Lembra lá, eu estou jogando 3 para fora e estou capturando 2. Então eu tenho um gradiente maior de concentração fora. Então você pode ter um cotransporte de outras substâncias. Quando isso ocorre na direção oposta, né, que ele vai contra esse gradiente de concentração, denomina-se isso de contratransporte ou antitransporte, tá? Isso daí ocorre sempre nas células, ela nunca para de fazer esse transporte de íons do meio intracelular para o meio extracelular. Não esquece, isso daí é essencial para as células do organismo inteiro. Transporte secundário, como transporte em bloco, ele ocorre quando as células transferem grande quantidade de substâncias para dentro ou para fora do meio intracelular. É característico por envolver ações morfológicas da célula. Então você tem uma alteração morfológica da célula, certo? Isso daí ocorre na endocitose e na exocitose, que daí você já tem o quê? Transporte em quantidade de substâncias para o interior da célula. Quando ocorre, por exemplo, a fagocitose, quando a célula engloba partículas sólidas, ela joga uma grande quantidade de substâncias para o interior celular. E a pinocitose, que é quando a célula engloba partículas pequenas ou líquidas, tá, para o meio intracelular e para o meio extracelular, quando ela joga essa substância para fora. Porque a exocitose, ela faz lá no complexo de Golgi, são formados vesículas, né, que são expulsas da célula por exocitose, e isso é jogado em grande quantidade para fora da célula, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da estrutura da membrana plasmática, tá? O conteúdo tá em anexo para vocês acompanhar. Então não esqueçam sempre, o transporte passivo não envolve gasto de energia, transporte ativo envolve gasto de energia sempre, tá? Grande abraço, um grande beijo, até a próxima aula. Qualquer dúvida, mande um feedback, se estão entendendo, se tá legal, se não tá legal. Grande beijo, fiquem bem, até mais.